Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui começando mais uma vez, continuando, na verdade, a nossa leitura bíblica. Já estamos aí, chegando quase no meio da Bíblia, né? Que delícia tá sendo esse momento de podermos desfrutar da palavra do Senhor. E hoje a gente vai voltar agora para a 1 Crônicas, né? Que a gente já começou a ler, vamos encerrar a 1 Crônicas. E aí depois a gente vai entrar em Reis e vamos seguindo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse dia, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por nos permitir viver isso, Senhor. Pedimos ao Senhor, continue a nos levar pela direção que o Senhor deseja, Pai. Que nosso coração seja cheio de vontade, Senhor, de aprender, de ouvir, de saber quem o Senhor é, Pai. Experimentar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Já pega seu papelzinho aí, sua caneta e vamos lá. 1 Coríntios capítulo 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Gediel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elionenai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primeiro, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, e Peuletai, o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho, Semaías, também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otini, Rafael, Obed, Eusabede, os parentes dele, Eliú e Semaquias. Também foram homens capazes. Todos estes foram os descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossa e Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Ossa foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selamias. Então lançaram sorte para o seu filho, Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte para a porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Ossa. Os guardas ficaram em um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio e a oeste, havia 4 na rua e 2 no primeiro pátio. Foram essas as divisões dos porteiros descendentes de Coré e de Merari. Outros de seus irmãos, levitas, estavam encarregados do depósito do tesouro do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de família pertencentes a Ladã, foram Jeieli e seus filhos, Zetã e Joel. Seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Arão, de Issar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer,
foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesseias, e o avô de Gerom, o bisavô de Zicri e o trisavô de Zelomote. Zelomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todos os demais dádivas sagradas estavam sob o cuidado de Zelomote e seus parentes. Dos filhos de Issar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Hassabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo, eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Jereias foi o chefe delas. No ano de 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jassar de Gileade. Jererias tinha 2.600 parentes, homens capazes e chefes de famílias que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. 1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes das famílias dos comandantes de 1000, comandantes de 100, oficiais que serviram o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregados da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jassobeão, filho de Zebediel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era um líder da sua divisão, que contavam com 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho de sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho, Amizabade, estava encarregado da sua divisão. O quarto, para o quarto mês, foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho, Zobadias, foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, de Israíta. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Heles, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Hussate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. No nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Maharai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo primeiro, para o décimo primeiro mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º, para o 12º mês, foi Eldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicri; de Simeão,
Cefatias, filho de Maaca, de Levi, Hassabias, filho de Quemuel, de Arão, Zadok, de Judá, Eliú, irmão de Davi, de Issacar, Ori, filho de Micael, de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, de Naphtali, Jeromote, filho de Azriel, dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias, da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da metade da tribo de Manassés, de Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner, de Dan, Azarael, filho de Jeroão, foram estes os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Enzri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei, de Ramá, estava encarregado das vinhas. Zabdi, de Sifa, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Hanã, de Geberá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas de Cefalá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitraí, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, estava encarregado dos jumentos. O agareno Jazes estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era o conselheiro do rei. Hussai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes de divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu a minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar no trono de Israel, reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele. E se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora, por isso, agora declaro perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, diante dos ouvidos do nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor,
o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja o que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a plana do pórtico do templo, dos seus edifícios e dos seus depósitos, dos seus andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhes as instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata, que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso do ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso do ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso da prata para a mesa de prata, o peso da prata para cada tigela de prata e o peso do ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro, com as suas asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu estendido para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para toda a tarefa que se farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão todas as suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo de Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como a ônix para os engastes, e ainda a turquesa, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata para o templo de meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias e os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 toneladas de ouro e 200.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita.
O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntárias e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu és, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e de toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho, Salomão, um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então, Davi disse a toda a Assembleia: Louvem ao Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram ao Senhor, o Deus de seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Amém? A gente vai parar por aqui, né? E aí amanhã nós vamos entrar agora em 1 Reis, né? Vamos avançar agora no livro de Reis. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ser tocado todos os dias pela presença maravilhosa dele. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.